Vamos meditar num texto sagrado? Deixa eu pensar um versículo aqui para a gente discorrer o que Deus pôs ao meu coração. Aqui no capítulo 8 de Romanos, vai falar de duas mentalidades. Capítulo 8 de Romanos, nós vamos transitar pela Bíblia. Você que tem dificuldade de folhear a Bíblia, não se preocupe, guarde, ouça. Eu aconselho você até a anotar, anote, marque, adquire um bloco para você fazer anotações. Eu tenho o hábito de anotar na Bíblia, em papéis. Ou seja, eu aprendi a fazer isso e isso me ajudou. Porque muitas vezes a gente pensa em guardar só na nossa mente, mas às vezes é muita informação, é muita revelação e você não entende. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não entende, vem um maligno e arrebata do coração. É semelhante àquele que foi lançado a semente na beira do caminho. Veio a ave e comeu a semente. Muitas vezes nós ouvimos tantas palavras boas de Deus, e nós não guardamos essa palavra, não escondemos no coração, porque a nossa mente está preocupada com outras coisas. Quer um exemplo? Você está pensando lá na frente, em vez de estar com a mente aqui às vezes. Às vezes a tua mente está na semana, está no que vai fazer, está que não vai inaugurar, o que vai comprar, o que vai negociar. Está errado. O ser humano, eu ouvi uma palavra, ele é um ser anacrônico. O que é isso? É um ser que ele pensa lá na frente, e às vezes não vive o presente. Ou seja, ele não consegue fincar raízes no presente. Isso é um perigo. Fica projetando coisas lá na frente, que ainda não aconteceu, não chegou, você não se tornou aquilo lá ainda. Há pessoas que vivem sonhando. Sonhar é bom, sem dúvida nenhuma, mas para você realizar sonho, você tem que acordar para a vida. Eu sonho com uma casa própria, eu sonho com um bom trabalho, eu sonho com uma grande empresa, mas para isso acontecer, você tem que despertar. Você tem que acordar do sono. O sonho, para ser realizado, tem que ser acordado e não dormindo. Fica sonhando, como vai ser bom, se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está no âmbito do sonho. Um ser anacrônico, que pensa lá na frente, sem viver o presente, sem resolver o problema do presente. Ou então pensa lá no passado. É o que eu sempre coloquei, a alma transita em dois tempos, no passado e no futuro. E é difícil a alma se ajustar no presente. A alma, ela sempre pensa no lado da memória, que é o passado, ou na imaginação, que é do futuro. É o mundo da alma. A alma divaga, a alma é pensamento, é raciocínio, é sentimento, é vontade. Tem pessoas ainda que estão com aquele gosto de derrota que aconteceu lá atrás. Minha sogra estava dizendo que conhece uma pessoa que ficou viúva há 2 anos. E ela foi conversar com a mulher passa no cemitério consecutivamente para chorar a ausência do marido. Não que seja errado a pessoa ir ao cemitério, cada um tem um jeito de lidar com a morte. Eu particularmente não me interessaria de ir no cemitério, para ir ver a lápide. Para mim, eu consigo blindar bem isso. Se você pode ir, sem problema. O problema é a pessoa ficar ruminando o luto. E essa senhora disse para minha sogra: eu não consigo viver sem ele. Mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ou seja, coisas do passado passaram. Você vai ter que lidar com as consequências da perda, da ausência, da traição, do fracasso, do sonho não realizado lá atrás, da oportunidade que passou e você não pegou. É simples assim. A tua memória vai ter que ser curada. E a imaginação projeta para o amanhã. A imaginação nunca é para hoje, é sempre para amanhã, sempre é para o mês que vem, sempre é para o ano que vem. Então a alma, ela transita nesses dois tempos. E Deus quer que você se posicione no agora. No agora. O que você está fazendo com a tua vida agora? O que você está fazendo com a sua casa agora?
o que você está fazendo com a tua vida espiritual agora. Como você está lidando com o agora? Porque você está perdendo o único tempo que você tem domínio, que é o agora. O tempo de ontem você não tem mais domínio. O de amanhã você não sabe nem se vai existir para você. Quem está compreendendo? O único tempo que você pode lidar é o agora. Está tendo problema, então eu vou lidar com todas as forças que eu tenho para resolver esse problema. Está surgindo um gigante me confrontando, eu vou usar as armas que Deus tem para mim, como Davi, e eu vou enfrentar esse gigante, não na minha força, mas na força do meu Deus. É por isso que eu comecei com a palavra, que a escolha é sua. Ou você transita no mundo da alma, do passado, do futuro, e mata o teu presente. Vai ser um vegetal vivo, achando que uma hora vai vir alguém e vai resolver para você sem esforço nenhum. É engano. É engano. Aqui no capítulo 8, por favor, no versículo 6, leia bem alto. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Na sua versão deve estar, porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do espírito é vida. Diga, é vida. Eu quero comentar contigo sobre essas duas mentalidades. Eu marquei apenas uma direção aqui, que Deus pôs ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo essas duas mentalidades confrontando. A mentalidade do espírito e a mentalidade da carne. Quando fala carne aqui, é os desejos. Quando fala carne aqui, é as vontades humanas. Quando fala carne aqui, é as emoções humanas. Aqui está dizendo que há uma mentalidade que conduz você à destruição, e há uma mentalidade que conduz você à salvação. E ele usa a palavra inclinação. O que é inclinar? É você se debruçar sobre aquilo. É você se entregar àquela forma de pensar. É você se render àquela inclinação mental. Se você se inclina ao pensamento carnal, aqui está dizendo que você vai gerar morte. E morte aqui não é só morte física. A morte física é apenas uma consequência que vai acontecer. É morte no sentido de perdas de situações. Não vai ter vida. E uma coisa que ilustra bem isto é a Torre de Babel e a vida de Davi. A Torre de Babel, quando você olha lá em Gênesis capítulo 11, você pode marcar. Lá diz que os homens se uniram, falavam a mesma língua, e eles decidiram fazer uma torre. E eles decidiram tomar uma decisão. Vamos fazer uma torre, vamos fazer uma torre muito grande, que vai tocar no céu, e nós não seremos espalhados para a face da terra. Mentalidade de Babilônia, mentalidade carnal, mentalidade corrompida, é quando a pessoa desobedece o princípio de Deus. Deus está dizendo: frutificai, multiplicai e povoai a terra, lá no capítulo 3 de Gênesis. Deus estabelece o homem para multiplicar, para fazer a terra ser povoada. E no capítulo 11 surge esse homem chamado Nimrod, e ele vai contrário a todo o pensamento de Deus. Ao invés dele inclinar com a mentalidade para Deus, a mentalidade do céu, ele cria uma mentalidade babilônica, que ele constrói Babel. Babel significa confusão, Babilônia significa lugar de perturbação. Babilônia significa conformar com o padrão do mundo. Babilônia significa conformismo com mundanismo. Um sistema ao contrário das coisas de Deus. Ama mais o favor do mundo do que a presença de Deus. Esse é o sistema. E a primeira coisa que você vê na mentalidade de Babilônia, inclinação da carne, é a pessoa se tornar rebelde ao mandato de Deus. Deus manda você fazer uma coisa e você faz outra. Deus dirige você a tomar uma atitude e você toma outra. É a atitude de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus diz para Jonas: Jonas, vá pregar a Nínive. Sabe o que ele faz?
ele pega o barco e vai para Jope. Fica mais ou menos 1.000 quilômetros longe do destino dele. Ou seja, ele desviou 1.000 quilômetros. Toda vez que você toma a rota contrária às coisas de Deus, você está agindo com a mente babilônica, uma mente carnal, que vai gerar morte para você, perda de algumas coisas. Quando Jonas tomou esse caminho, ele perdeu o sono, ele perdeu as mercadorias do barco, o barco quase rachou, os marinheiros quase perderam a embarcação, por causa de uma mentalidade de Jonas. Eu quero que você compreenda que o governo do céu é uma mentalidade, é uma forma de pensar, é uma atitude posicional que a pessoa toma aqui na terra. Quando Jesus diz arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele está dizendo com a palavra arrependei-vos, mude a tua forma de pensar. Comece a pensar como eu desejo que você pense. Porque desde o Éden, o ser humano foi roubado a sua forma de pensar como Deus queria. Dá uma olhada para você ver no teu coração, e você conhece o texto. Quando Deus ele chega para Adão e ministra uma palavra revelada, dizendo: olha, você pode comer de todos os frutos, mas a árvore do bem e do mal você não toca. Não toca, porque o dia que você comer, você vai morrer. E o que o diabo faz? A serpente faz, sendo usada, e fala a Eva. Diz o texto que a serpente falou para Eva. Diga comigo, a serpente falou para Eva. É aqui que eu quero que você entenda, a palavra ativa a sua mente. Satanás sabe o poder da comunicação. Satanás sabe que uma comunicação feita de uma forma sedutora, incisiva, pode fazer a pessoa se corromper. A sedução vem por meio de palavras. E Satanás diz à mulher, a palavra diz assim, e a serpente disse à mulher: não é bem assim que Deus falou. A hora que você comer, você vai ser semelhante a Deus. E a Bíblia diz logo em seguida que Eva declara que a árvore era boa aos seus olhos. Como que ela pode falar que era boa se Deus disse que era mal? Mentalidade de Babilônia é você falar que é bom aquilo que Deus disse que é mal. Deus está dizendo que aquilo lá é morte, você está dizendo que é vida. Deus está dizendo que aquele caminho é de destruição, e você está dizendo que é o caminho que você escolheu. Deus está dizendo para você tomar algumas decisões que são boas, e você quer tomar outras decisões. Isso é mente de Babilônia. Deus diz para a mulher respeitar o marido. Deus diz para o homem amar a mulher. Deus diz para a família se ajustar, e as pessoas tomam decisões contrárias. Vai ter problema. Eva disse: é bom aos olhos, agradável, e comeu. Esse é o caminho da destruição. A pessoa acha bom, acha agradável e acha perfeito e toma posse. É o que dizem em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é a concupiscência dos olhos? O desejo incontrolável, o apetite dos olhos do ser humano, a cobiça, o desejo de ter mais do que pode suportar, o desejo de conquistar algo que não pode nem comandar direito. É o famoso olho de Tandera. O que é a concupiscência da carne? É os desejos incontroláveis, os apetites sexuais, os apetites de glotonaria, os apetites de desejos internos do ser humano sem limite. O desejo do ser humano não tem limite. Se Deus não pôr rédea, o ser humano não tem limite. A carne não tem limite, entenda isso. O único meio de você limitar a carne é obedecer a Deus. Deus diz: não coma, não come. É mal essa ave para você. E Satanás sopra no ouvido: é bom. É assim que você tem que fazer. Olha onde Satanás foi agir: na mente do ser humano.
E aí no capítulo 11 você vai ver como Satanás constrói uma mentalidade governamental de uma cidade através de Nimrod, chamada Babel. Ou seja, ele inspira aquele homem a montar um governo onde Deus não tem domínio, onde o homem é independente de Deus, onde o homem toma as decisões, onde o homem comanda o outro homem. E diz a Bíblia que eles trocaram tijolo, ao invés de pôr pedra, eles colocaram tijolo. Olha o sistema de Babilônia. Ele usa aquilo que é cópia, ele não usa o original. Por que as pessoas compram CD pirata? Por quê? Me responde. Porque é mais barato, o original é mais caro. Deus está dizendo para mim e para você: seja original, não seja cópia. O meu pai fazia assim, eu também vou fazer assim. Minha mãe age assim, eu também vou agir assim. Não, você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você tem uma vida exclusiva, você é uma pessoa individual. O seu pai vai prestar conta para Deus pelos seus atos, a sua mãe vai prestar conta para Deus dos seus atos, e você pelos seus. Quem está compreendendo? Filho não vai levar pecado do pai diante de Deus, não, o pai vai responder pelos seus pecados. É o sistema de cópia, é o sistema de Babilônia. Se torna independente de Deus. Toda pessoa que se isola, diz em Provérbios 18, versículo 1, vai contra a verdadeira sabedoria. Traduzindo no português bem claro, é burro, é burra. Está em Provérbios 18, 1, a palavra que está dizendo que quando eu me isolo, quando eu tento resolver as coisas do meu jeito, não do jeito da palavra, eu sou ignorante. Ignorante não é uma pessoa estúpida como você pensa. Ignorante é uma pessoa que tem ausência de conhecimento naquela área, é uma pessoa que não se deixa instruir naquela área. Ninguém tem nada a ver com isso comigo. Eu vou resolver do meu modo, eu vou fazer como eu bem entendo. Só que você vai refletir em pessoas. Toda atitude que eu tomar vai respingar em pessoas, porque o ser humano é ligado um com o outro. Põe isso no teu coração. O ser humano não é uma ilha. O ser humano, tudo que ele fizer reflete no outro. Por mais insensível que você seja, por mais sem sentimento que você demonstre, na hora que você pôr a cabecinha no travesseiro, a tua consciência vai te incomodar. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te pegar e vai fazer você se sentir entristecido, porque você tomou decisões erradas e machucou pessoas que não deveria machucar. A mente de Babilônia, ela se torna independente. A mente de Babilônia, ela começa a copiar as pessoas. O artista usa uma roupa, as pessoas querem usar. Dizem que 2040, 2050, mais de 60% da população brasileira vai ter tatuagem. Já imaginou isso? A gente encontra cristãos querendo tatuar. Pastor, mas quem veio tatuado? Que fique tatuado, já veio, já fez a burrada. Mas aquele que não fez, por que quer fazer? Qual a motivação? Ou seja, porque achou legal, quer ser igual. Esse é o problema de Israel. Israel, Deus era o rei deles, Deus era o rei que governava Israel. Israel olhou as nações e falou: nós queremos um rei também. Mentalidade de Babilônia. Deus era rei de Israel, não precisava de ter rei. Ele chega para Samuel e diz: Samuel, nós queremos um rei, porque todas as nações têm rei, nós queremos ser iguais aos povos. Quando você tenta imitar aquilo que Deus não se agrada, você está agindo como Babilônia. E Babilônia, eu disse para você, que representa confusão. Você vai ter confusão. Terceiro ponto de Babilônia, que você note, para a gente entrar num tabernáculo, para nós entrarmos na mentalidade de reino, na mentalidade que eu tenho que ter. Olha o confronto que eu tenho que ter com Babilônia. Eu sou tentado a tomar decisões independentes, eu sou tentado a imitar coisa que não deve, sou igual a você.
porque nós somos corrompidos desde o nosso nascimento. Quando nós nascemos de Adão e Eva, de nossos avós, bisavós, tataravós, nossos pais, nós fomos corrompidos. A nossa personalidade foi machucada. Uma criancinha, por mais pura que ela pareça, ela demonstra alguns sinais de pecado. É lógico que na inocência, se ela partir, ela vai para o céu, porque ela está na idade da inocência, mas ela tem dentro dela o pecado já embutido. Ela já sabe dar tapinha no rosto do pai e da mãe, ela já sabe fazer birra, ela já sabe ganhar no choro, ela já sabe fazer beicinho e domar o vô e a avó, a mãe, o tio e a tia, ela já sabe manipular. Quem é que ensinou aquela criança a fazer aquilo? Ninguém. Está embutido no coração do ser humano. Ontem eu fui no culto de jovens aqui da Casa da Bênção, jovenzinhos de 12, 13 anos perguntando: eu posso beijar? Eu posso ficar? É proibido fazer isso? É proibido fazer aquilo? Como é que namora? Posso namorar? Posso não namorar? Com 12 anos. Com 12 anos. Quem é que ensinou eles? A mentalidade de Babilônia. Com os ensinos aprendidos nas escolas, com os maus exemplos dentro de muitas casas, com situações que eles estão vendo 24 horas, com os tablets na mão deles, com o WhatsApp aberto para eles a qualquer hora do dia ou da noite. Eles estão sendo bombardeados. E a terceira situação de Babilônia que eu quero destacar é a idolatria. Na Babilônia foi criado, preste atenção para você como é sério essa mentalidade. Na Babilônia foi criado o sistema de hora, 24 horas, 1 minuto tem 60 segundos, né, e assim por diante. Foi criado na Babilônia, na Suméria. Esse sistema de hora foi criado há mais de 4.000 anos atrás, pelos babilônicos. Esse sistema que você tem aí de escrita foi criado na Babilônia, por Hammurabi. A lei de Talião, que até hoje é usado em muitos países, dente por dente, olho por olho, foi criado na Babilônia. O primeiro código civil de lei, de organização, foi criado na Babilônia. Esse sistema de código no mundo foi criado na Babilônia. Esse sistema político que rege todos os países foi primeiro engendrado na Babilônia, de sátrapas, que significa governadores, presidentes, pessoas que vão dividido por províncias. Foi na Babilônia. Olha como Satanás ele usa a Torre de Babel como modelo que ele quer ser implantado na terra. O que me chama a atenção, que o último sistema que Deus vai destruir, põe isso no teu coração, é o sistema de Babilônia, que tem Apocalipse capítulo 18, que ele declara: caiu, a grande Babilônia caiu a grande meretriz, a qual todos os reis se contaminaram. É o último sistema que o Senhor Jesus vai confrontar, vai ser Babilônia. Babilônia não é apenas uma cidade física, é um raciocínio, é uma forma de pensar. Dá uma olhada nos seus pensamentos, na sua casa, dá uma olhada nos seus parentes, dá uma olhada na sociedade, dá uma olhada como está andando os jovens independentes, não dá satisfação para ninguém. Há maridos que estão agindo como solteiro, há mulheres que estão agindo como solteira, independente. Homem nenhum manda em mim. Não é assim que está? Feminismo? É ou não é? Não dependo de homem. Não é assim? Não há dependência um do outro. Não há dependência de cobertura, não respeita a autoridade, não respeita quem está no comando, não respeita a hierarquia, não respeita autoridade nenhuma. Mentalidade de Babilônia. Corrupção, idolatria, ego. Lembra lá em Daniel capítulo 3, que ele levanta uma estátua dele próprio de ouro e pede para todo mundo adorar. E ele diz que quem não adorar seria jogado na fornalha de fogo. O que Babilônia está ensinando com isso? A valorização do eu,
Dá uma olhada, as pessoas cultuando o corpo, cultuando pessoas, cultuando pregadores, cultuando bandas de louvor, pessoas que idolatram cantor, músico até cristão. Já se viu cantor cristão dar autógrafo? Quem tem que dar autógrafo para você é Jesus, meu irmão, o nome dele no seu coração. Quem está compreendendo? Sabe, pregadores dando autógrafo. Ó, não vamos fazer a sessão de autógrafo depois, você nos encontra ali no stand. Aí forma-se uma fila quilométrica de servos e servas de Deus, cultuando aquele indivíduo. Que isso, tem nada demais, pastor? É a mentalidade babilônica. Quem está compreendendo, irmão? Olha como está misturado isso no mundo, está misturado. E a quarta posição que eu quero ressaltar para nós, para você entender, é a prostituição. Prostituindo os valores de Deus, negociando os valores de Deus. A mesma pessoa que canta para Deus aqui hoje, amanhã pode estar xingando a outra pessoa lá fora, está prostituindo as coisas de Deus. A mesma pessoa que adora o Senhor aqui e chora, às vezes amanhã está endemoniado xingando pessoas lá fora. Isso é prostituição. Isso é você pegar o louvor de Deus e massacrar ele, pisar nele lá fora. O que a Bíblia diz? Se você olhar alguém de maneira impura, você já cometeu adultério. E adultério, tem adultério psicológico, adultério espiritual e adultério físico. Adultério físico, a pessoa casada se envereda com uma outra pessoa, é adultério físico, vai ter consequência. Adultério espiritual é a pessoa que não serve a Deus com fidelidade, serve a Deus e serve ao mundo, serve a deuses. É a ideia de Babilônia. Babilônia tinha vários deuses. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, teve que ficar 7 anos como um burro no campo. Diz a Bíblia que ele andava em Babilônia, ele diz: esta é a grande Babilônia que eu construí para a minha sabedoria, para a minha própria glória. Naquele momento diz a palavra que vem uma voz e diz: foi tirado o teu reino, tu vai comer capim durante 7 tempos, o orvalho vai banhar o seu corpo, até que você reconheça que Deus é o único Deus sobre a terra. Tem pessoas que estão como um animal, porque está dando vazão à mentalidade de Babilônia, estão aí no mundo, comendo bolotas do mundo, porque estão vivendo a mente babilônica. Está bem enfatizada essa primeira parte? Essa mente babilônica é a inclinação da carne. Todos nós estamos sujeitos a ela. É essa mente que você tem que combater. É essa mente que você tem que entrar com unhas e dentes contra. Mas de que maneira? Com essa mentalidade que eu quero passar para você aqui. Abre por favor aqui em Amós, Velho Testamento. Se você tiver dificuldade, marque. Em Amós, no capítulo 9, depois de Daniel, um dos profetas menores, depois de Joel, Amós, logo em seguida. Aqui em Amós capítulo 9, ele está profetizando os últimos dias. Ele está profetizando que ele vai restaurar algumas coisas. E entre essas coisas que Deus vai restaurar, é a mentalidade do ser humano que está sendo roubada. Desde a época de Caim e Abel, onde irmão matava irmão. Olha só, ser humano matando ser humano. É o governo de Babilônia. Morre mais de 1 milhão de crianças abortadas. Você sabia disso? No Brasil. Não é no mundo não. Uma Campinas por ano é jogada no esgoto. Uma Campinas por ano é jogada nos ralos. Isso é Babilônia, para ter o prazer. Mulheres não querem mais ter filho porque quer ter prazer. Mulheres não querem amamentar porque não quer perder o corpício. E assim por diante. Ou seja, Babilônia. O culto ao prazer, o hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Que você obtenha prazer, é o que importa. Hedonismo é um sistema implantado por Babilônia.
Não importa o que você faça, você tem que se dar bem. Não importa o que você faça, obtenha prazer. Olha as biqueiras, olha as drogas. Famílias sendo destruídas por drogas. Para o sujeito ter um pouco de prazer momentâneo, um pouco aéreo, ele destrói uma casa, uma família. Ele mata até família se deixar. O seu prazer. Isso pode ser traduzido também pela vida financeira. Tem gente que destrói a família por causa do vil metal. Olha o que diz o texto aqui em Amós, no capítulo 9. Quem achou, diga amém. Diga amém forte. No versículo 10: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nenhum de nós encontrará o mal. Ou seja, não vai acontecer nada de mal para mim. É a mentalidade de Babilônia. Eu estou fazendo errado e nada de mal vai acontecer comigo. Eu estou tomando decisões erradas e Deus não vai me julgar. Deus é bom, Deus é amor. É uma mentalidade perigosa isso. É você achar que Deus não vai disciplinar. Amado, o pai disciplina o filho. Se o filho está sem disciplina, ele é bastardo. Bastardo é alguém que não tem a paternidade coberta. E essa disciplina na hora não é agradável. Deus muitas vezes vai levar ao deserto para te falar o coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Já que você não me ouviu no jardim, você vai me ouvir no deserto. Deus fez isso com Israel. Israel era para ter um governo do céu, um governo de tabernáculo, de adoradores, de alguém que ministra a presença de Deus, uma atmosfera celestial. Ele quis ser igual a Babilônia. Ele corrompeu-se. Ele inclinou a deuses de Babilônia. E a Bíblia diz que Deus fez Israel ser saqueado, ser espalhado sobre a terra. Dá uma olhada na nação de Israel. Até hoje está pagando preço altíssimo pela sua rebelião. Isso é um exemplo para mim e você. Escolher as coisas que agradam a Deus, porque as consequências vêm. Quem está compreendendo? Essa é uma mensagem de alerta para mim e para você. Qual a inclinação da tua mente? Está inclinando a vida ou está inclinando a morte? Você está debruçando em qual pensamento? Em pensamentos de destruição ou pensamentos de glórias aos céus? E aqui ele diz no versículo seguinte, onde eu quero me deter, que esse agora é a mentalidade onde nós vamos trabalhar, a mentalidade de tabernáculo, a mentalidade das coisas de Deus. 9, versículo 11, leia. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, o tabernáculo de Davi que caiu. Taparei as suas aberturas, leia. Tornarei levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom. Diga assim: restauração do tabernáculo de Davi. Deixa eu te dar uma orientação. Por que Deus não fala que vai restaurar o templo de Salomão? Por que Deus não fala que vai restaurar o tabernáculo de Moisés? Porque essas três situações eram lugar de encontro de Deus. Diga comigo: tabernáculo, lugar de encontro com Deus. Diga templo, lugar de encontro com Deus. O primeiro tabernáculo, você vai ver, Deus estabelece o tabernáculo de Moisés. Quando ele liberta o povo do Egito, ele dá ordem para Moisés: construa um tabernáculo. Êxodo 25 diz lá: traga ouro, traga prata, quem tem condições traga oferta, nós vamos construir um tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, 3 divisões. E no santíssimo lugar estava a arca, que representava a presença de Deus. Diga comigo: a arca da aliança representava a presença de Deus. Era o tabernáculo de Moisés. O templo, depois você vai ver, é construído por Salomão depois de Davi. Também era divisão de 3 lugares. Era dividido o átrio dos gentios, onde tinha o altar de sacrifício, onde se matava os animais. Havia a bacia onde se lavava as mãos. Entrava-se no santo do santo, onde tinha um candelabro.
onde tinha a mesa dos pães, 12 pães, representava o povo de Deus, as tribos de Israel, e tinha o altar de incenso, onde representava a oração. E entrava-se um véu à frente, no terceiro compartimento, era o Santíssimo Lugar. Ali só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, e a Arca da Aliança estava lá dentro. Isso era o templo. Mas o tabernáculo de Davi era diferente. O tabernáculo de Davi era uma tenda que ele armou em Jerusalém, e ele colocou a arca dentro daquela tenda. Não tinha átrio, não tinha santíssimo lugar, só tinha uma tenda e a arca. E o interessante é que o profeta está dizendo: eu vou restaurar esse sistema. Eu quero que você compreenda, eu não estou falando de lugar, eu estou falando de mentalidade. Ele está dizendo que ele quer restaurar essa mentalidade no povo dele, uma mentalidade de adorador, uma mentalidade de alguém que se entrega a Deus, uma mentalidade de intimidade com Deus, uma mentalidade de entrega, uma mentalidade de busca incessante. Eu vou andar um pouquinho mais na palavra com você agora. Nós vamos lá em Crônicas, no capítulo 7, e olha o que diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 7. Se você puder abrir, abra. Ou melhor, vamos em 2 Samuel, que está bem claro. 2 Samuel, capítulo 6. Deixa eu te mostrar algo aqui. A Arca da Aliança, preste atenção, ela tinha sido levada pelos filisteus na época de Eli. Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Ofinéias. Em 1 Samuel você vai ver a história desse sacerdote, o último juiz de Israel. Esse homem simplesmente, ele não corrigiu os seus filhos. Os seus filhos prostituíam com as mulheres ali no lugar de adoração. Ou seja, aquele homem não corrigiu os seus filhos. E a Bíblia diz que Deus declarou: hoje você vai perder a sua família, porque você não está disciplinando a sua casa. E diz a Bíblia que os 2 filhos dele morrem, e Eli cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. A hora que ele escuta que a Arca da Aliança foi roubada. A Arca da Aliança estava dentro do tabernáculo, na época de Moisés, que eles tinham, e essa arca foi roubada, porque era levada a arca na frente do exército, e toda vez que a arca ia na frente do exército, Deus dava vitória. Mas naquele dia, Deus não estava presente ali, porque eles estavam usando apenas um símbolo, porque eles faziam apenas rituais, eles não faziam com essência. Toda vez que você vem à igreja, presta atenção, se você vier apenas como ritual, você não vai ter vitória nenhuma, você não vai ter revelação nenhuma. Mas todas as vezes que você sair da tua casa, e você não vai fazer um ritual, você vai fazer algo espontâneo, algo celebrando ao Senhor, prepara, porque Deus vai conduzir você em vitória. Toda vez que você for orar ao Senhor, não faça mecanicamente. Toda vez que você ajoelhar, não faça religiosamente, porque Deus odeia ritual. Quando você faz religiosamente, não tem mudança de vida. Quando você celebra a Deus, mas na verdade você não quer celebrar a Deus, você quer a resposta de Deus apenas. É muito perigoso você usar as coisas santas de maneira indevida. É muito perigoso você colocar um louvor na garganta e não ter uma vida para com Deus. É muito perigoso. É muito perigoso você querer meditar na palavra, mas você quer o pecado. É muito perigoso. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus não é da maneira como você pensa. Ele é santo, santo, santo. E o interessante é que aqui em 2 Samuel, você vai ver essa história interessantíssima. A arca tinha sido levada há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Mas nesse período aqui eu quero trazer um pouco antes dos 40. Davi, ele tem um desejo, a hora que ele assume o trono. Capítulo 6, quem achou, diga amém. Aqui diz o texto: e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000 homens,
30.000 homens para buscar a arca. Preste atenção, 30.000 homens para buscar um objeto. Olha, diz o texto: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram na casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Eu marquei para você depois ter de referência a arca da aliança. Quando você olha lá em Crônicas capítulo 7, versículo 2 e 3, ela ficou 20 anos na casa desse homem. Ou seja, depois que ela foi levada pelos filisteus, os filisteus recebem hemorroidas, feridas, inflamações, porque eles estavam pegando uma coisa santa de maneira indevida. A Bíblia diz que estourou hemorroidas, eles tiveram feridas terríveis, e eles ficaram tão indignados com aquilo lá, que eles quiseram devolver a arca. Eles pegaram um carro novo, os filisteus, no capítulo antes, e eles colocam o carro de boi, e a arca em cima do carro de boi, e a arca vai sozinha, e acaba chegando nesse vilarejo. E Abinadab, um dos levitas, ele toma posse dessa arca, e ele guarda aquela arca. Ou seja, a presença de Deus, quando você não valoriza, ela lhe causa um estrago. A presença de Deus, quando você não honra, ela confronta você. Quem está compreendendo? É por isso que até um jovem comentou: é melhor eu não participar da casa de Deus, porque eu não quero levar Deus a sério, eu vou ter menos juízo. Ele falou certo da maneira errada. O mais certo é você reconhecer que você tem fraquezas e ficar diante do Senhor sendo tratado, do que você simplesmente virar as costas para o santuário de Deus e receber consequências terríveis. Deus não se escarnece. Quem está compreendendo? A Bíblia é bem clara: Deus é um fogo consumidor. O interessante é que 20 anos ficou na casa desse homem, e Davi, ele é despertado a isso, ele quer a arca de volta. E olha o que diz o texto: 20 mais 20, depois 40 anos, a arca ficou o tempo todo de Saul fora de Israel. O tempo que Saul reinou, a arca não tinha valor nenhum. A arca, ninguém ligava para a arca. A arca estava escondida numa casa, e o Saul nunca buscou a arca que representava a presença de Deus. Primeira coisa que Davi faz é restaurar a adoração a Deus, é buscar aquilo que representava a presença de Deus. E ele vai de uma forma cheia de boas intenções. Diga assim: só boas intenções não basta, tem que fazer o certo. Você pode ter boas intenções, se você não fizer o certo, você vai ter consequência. O inferno é pavimentado de boas intenções. Davi tinha boas intenções, ele pegou 30.000 homens, ele foi até a casa de Abinadab e disse: eu quero trazer a arca, porque ela representa Deus, eu quero celebrar o Senhor. Uma boa intenção, mas só boa intenção não move Deus. Você tem que fazer como Ele determinou que fizesse. Diga assim: eu tenho que fazer como Ele determinou, não é do meu jeito. Olha, diz o texto, eu quero que você compreenda isso, guarde isso, amado. A hora que eu entendi essa mensagem, me incomodou. Olha o que eu disse no capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 4, leia comigo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. O 5, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia, de harpa, com saltério, com tamboris, com pandeiro, com símbolo. Eles estavam fazendo uma festa, uma boa intenção. Estava trazendo a arca, mais de 40 anos longe. Ele estava trazendo para o povo de Israel aquilo que representava a glória dos céus. Ele estava celebrando, dançando, maravilha. E olha o que acontece. Leia o versículo de baixo, se você puder. Leia. E chegando na era de Nacon, estendeu Uzá
a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois deixaram pender, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Amado, ele ficou 20 anos nessa casa, preste atenção, e essa casa não entendeu como lidar com as coisas de Deus. Ou seja, não houve instrução de como lidar. A Bíblia, só para você marcar, eu descobri aqui na palavra de Deus, em Números, se você quiser marcar, marque, Números 4, do 15 ao 20, que não era para tocar na arca. Números 4, do versículo 15 ao 20, é uma ordem expressa de Deus por Moisés: não toca na arca. Eles não buscaram orientação de como conduzir a glória de Deus, eles não buscaram instrução de como celebrar ao Senhor, fizeram do seu modo. É o que muita gente está fazendo. Eu vou fazer do modo que eu bem entendo, eu vou construir a minha casa do jeito que eu bem entendo, eu vou criar os meus filhos da minha maneira, eu vou relacionar com os meus pais da minha maneira, eu vou conduzir na igreja do meu jeito. Cuidado! Uzá foi fulminado. O interessante é que foi Deus que pôs a pedrinha na frente. Os bois tropeçaram. Uzá teve uma boa intenção, ele tentou segurar a arca. Era filho de um levita, era uma família de levita, era alguém que deveria saber como conduzir. Se você não sabe como conduzir na presença de Deus, procura se instruir. Se você não sabe como se deve se comportar na presença de Deus, procura se instruir, para você não ter consequências. Há pessoas que querem fazer de qualquer maneira as coisas de Deus, as pessoas que querem conduzir a glória de Deus de qualquer maneira. Preste atenção, Davi compra um carro novo, Davi põe um boi novo, tudo novo. Deus merece o melhor. Às vezes o teu melhor não é o que Deus quer, é o que Ele quer que você tem que fazer. Às vezes você quer oferecer algo que você acha que é o teu melhor, e Deus está dizendo: eu não quero isso de você, eu quero o teu Isaac, eu quero a tua adoração, eu quero ter intimidade contigo. Porque há pessoas que são capazes de colocar ofertas volumosas dentro do envelope, e não são capazes de colocar o coração diante do altar. Há pessoas que são capazes de fazer tantos sacrifícios, e Deus às vezes não está pedindo sacrifícios para você, Ele está pedindo que você seja o sacrifício santo, agradável e perfeito, para que você experimente qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Ele quer um tempo contigo, Ele quer a tua vida. Ele não está preocupado em primeiro plano se você vem ou deixa de vir, Ele está preocupado com a sua vida. O interessante é que ele toca na arca, ele é fulminado. Olha o que diz o texto seguinte: Davi ficou tão temeroso, diz que ele temeu a Deus, e diz que ele não quis tocar na arca. O que ele faz? E me ensina uma coisa: quando vier um sentido de morte para você, quando vier uma perda para você, quando vier uma situação que representa a morte no seu caminho, o que você faz? Não levanta e continua não, senta, se aquieta e vai pedir orientação para Deus. Tem gente, irmãos, que às vezes está sendo tocado e ainda continua se levantando: não, vou fazer de novo, vou pegar a arca e vou levar de novo. Uzá morreu, ele que fique para lá, eu vou seguir. Davi não, Davi aprendeu com a tragédia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, diz em Atos 7, 22. Por quê? Porque ele entendia quando aconteciam as coisas, que ele tinha que tomar a atitude certa. Ele mudava. Ele percebeu que tinha uma coisa errada ali, a mentalidade dele era outra. Por isso que Deus se agradou de Davi, porque Davi, ele quis descobrir qual é a mentalidade que glorificava o Pai. Diz o texto sagrado que ele não toca na arca, e a arca vai para a casa de Obed-edom. Durante 3 meses, diz a Bíblia Sagrada, que Deus abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que ele pôs a mão, Deus abençoou. Por que na casa de Abinadab ficou 20 anos e não foi próspero? Por que 3 meses só, meu irmão, na casa de uma pessoa que não era nem judeu, nem levita, e diz a palavra que ele prosperou? E se você buscar em Crônicas 26, você vai ver que Obed-edom criou a família dele inteira no tabernáculo de Davi.
seja, aquele homem que nem era da tribo de Israel, foi alvo da bênção de Deus. Por quê? Ele soube conduzir a presença de Deus. E Abinadab tinha 20 anos com a arca, e não aprendeu a conduzir na presença de Deus. A maneira como você faz as coisas de Deus determina o tanto de bênção que você vai ter ou não. Você vem para a casa de Deus trazendo o coxo, o cansaço. O seu trabalho você dá todo o teu sangue, mas para a casa de Deus você oferece o cansaço. O teu ouvido é meio ouvido, os teus olhos é meio olhar, a tua boca é meia boca, o teu joelho é um joelho só, o teu coração é dividido entre aqui e o que vai fazer amanhã. Para Deus ou é tudo ou não é nada. Para Deus você se entrega ou não se entrega. O interessante é que ele aprendeu com a morte. Diz que Uzá morreu, na mesma hora Davi temeu. Falou, o que eu vou fazer? Eu quero ler esse texto contigo aqui. Olha o versículo 8. Davi contristou, se entristeceu, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Olha a pergunta que ele fez, como eu vou trazer a arca? Como que eu vou trazer a presença de Deus, que ela é tão santa? Se você não preparar um ambiente para Deus, Deus não virá até você. Se você não preparar um ambiente para a glória de Deus chegar, a glória de Deus não virá até você. Eu preciso da glória de Deus na minha vida, irmãos. Eu preciso de um ambiente onde Deus seja bem-vindo. Eu preciso criar uma família onde Deus se agrada ficar ali. Eu preciso criar um ambiente no meu lar onde Deus é bem-vindo, onde Ele é Senhor, onde Ele pode transitar em todos os cômodos e não se sentir envergonhado ou desprezado. Eu preciso ouvir uma linguagem na minha casa onde Ele é bem-vindo. Que ambiente você está criando na sua casa? Que ambiente você está criando no seu trabalho? Que ambiente você está criando aqui dentro? Que mentalidade você está exercitando na sua vida? Davi, ele criou essa mentalidade. Diz o texto sagrado que ele procurou informação. Preste atenção. Ele descobriu que na casa de Obed-edom havia prosperidade, 3 meses de prosperidade. Sabe o que ele fez? Ele foi até lá de novo. Diga assim, mas ele foi com uma mentalidade diferente. Ele não foi com a mentalidade babilônica, vou comprar um carro novo para Deus, vou comprar bois novos para trazer Deus. Deus não quer isso, Ele quer você. Deus não é subornado, põe isso no teu coração. A oferta tem que ser de um coração sincero para Deus. O dízimo tem que ser de alguém que adora a Deus. Não adianta você colocar ofertas com o coração endurecido. Não adianta você fazer dízimo se você não tiver compromisso com a glória dele. De nada resolve. Quem está compreendendo, irmãos? Ah, essa palavra é forte. Ah, essa palavra é forte. O interessante é que ele vai até lá, preste atenção. Olha aqui no capítulo 6. No versículo 11, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Abinadab ficou 20 anos e não prosperou. Esse homem ficou 3 meses e a bênção foi grande. Olha o que diz aqui o versículo, avisar a Davi, o versículo 12, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem. E Davi teve desejo, com alegria, de levar a arca para a cidade de Davi. Vamos ver o que ele fez agora. Versículo 3, leia. E sucedeu que quando se levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Leia. Sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Sabe o que ele fez agora? Ele colocou a arca onde deveria colocar. Eu quero 4 homens aqui, vem cá. 4 homens, rápido. Ei, cadê os homens? Pega aquela cadeira para mim, por favor. Ou melhor, isso aqui. Cada um pega a perna desse negócio aqui. Se não tiver colado o vidro, tira o vidro. Não, está colado. Cada um pega uma perna. Isso, não derruba o vidro. Cuidado que isso é sensível. Isso. Pode tirar. Levante cada um de frente assim, carregando.
Diga assim: a arca não é para ser carregada em carros novos, nem em lombo de bois. Diga: a arca é para ser carregada por homens consagrados ao Senhor. Ele entendeu isso lá em Números, e ele fez de acordo com a palavra. Não adianta você fazer de acordo com o que você pensa, você tem que fazer de acordo com a palavra. É do modelo que ele colocou para você. A arca de Noé é segundo o que Deus mostrou, o tabernáculo de Moisés é segundo o que Deus mostrou no monte, e a tenda de Davi é de acordo com o coração de Deus. Davi tem uma chance, ele aprendeu com a perda, ele aprendeu com a dor, ele aprendeu com a morte, ele aprendeu com as trevas que aconteceu no caminho dele. Ele mudou de mentalidade. Tem gente às vezes que está sofrendo na carne e não muda de mentalidade. Tem gente que está perdendo na família e não muda de mentalidade. Tem gente que está perdendo na vida financeira e não muda de mentalidade. Tem pessoas que estão sofrendo na alma e não muda de mentalidade. Davi era diferente. Por isso que Deus se agradou dele e diz: eu vou restaurar esse tipo de entrega. E diz a Bíblia que cada 6 passos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles ajoelhavam, sacrificavam os animais e adoravam o Senhor. Davam mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles ajoelhavam, adoravam o Senhor, sacrificavam os animais. Eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles ajoelhavam, ofereciam adoração a Deus e reconheciam a glória do Senhor. Agora eu quero te mostrar quanto tempo demorou isso. Eu fiz o cálculo, eu busquei isso. 25 quilômetros de distância da casa de Obed-edom a Jerusalém, 25 quilômetros. Eu fiz a conta, 6 meses de jornada. 6 meses de jornada. Cada 6 passos, sacrifícios a Deus. Eu fiz a conta. Cada 6 passos, ele sacrificava 14 cabeças de boi. 14, cada 6 passos. Eu fiz a conta. Deu 8.333 sacrifícios. Eu fiz a conta dos animais, 116.662 animais sacrificados. Você acha que para trazer a presença de Deus para a sua vida é só vir num cultinho de domingo? Você acha que trazer a presença de Deus para a sua vida é só levantar tua mãozinha na igreja ou sentar aqui com um cara de santo e ouvir uma pregação? Não! Tem uma renúncia para ser feita amanhã. Tem uma renúncia para fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2014, 2015, 2016, até o último dia da tua vida. Busca a presença do céu. 662 animais sacrificados em 6 meses de caminhada. Ele fez diferente. Ele tinha comprado carro de boi, ele tinha comprado bois novos, e Deus falou: eu não quero isso, Davi. Isso não me impressiona, Davi. O que me impressiona e vai trazer a minha presença é a sua entrega para mim, Davi. É por isso que Davi tinha um coração segundo coração de Deus. Quem está compreendendo? Diga: a mentalidade de tabernáculo confronta a mentalidade de Babilônia. A mentalidade de Babilônia: me dê. A mentalidade do reino: eu entrego. A mentalidade de Babilônia: tudo é meu. A mentalidade do tabernáculo: eu ofereço. Quem está compreendendo? A mentalidade de Babilônia: não perdoo. A mentalidade de Davi: eu libero o perdão. Vou te dar um exemplo para a gente orar agora. Salmo 109, Davi diz assim: eles me cercam, os inimigos difamam sobre mim, falam mal da minha vida, me cercam de todos os lados,
E o versículo 3 diz assim: mas eu faço a minha oração. Ele está dizendo: eles me cercam, eles difamam sobre mim, eles lançam flechas sobre mim, mas eu faço a minha oração. Tem uma versão que diz assim: mas eu sou homem de oração. Quando Davi é surpreendido no pecado, ele não transfere a culpa para ninguém como Adão. Ele fala: eu pequei contra Deus. Ele fala: eu pequei contra Deus. E Deus fala: eu te restauro. Davi era homem segundo a Deus, porque ele se arrependia rápido. Ele não ficava esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não. Ele percebia que ele errou, ele já ia com a cara no pó, ele já ia diante de Deus: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. E Deus o levantava e fez dele uma referência. Quem está compreendendo? Diga-se: o tabernáculo de Davi foi restaurado quando Jesus veio à terra e trouxe a mentalidade do céu. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que carregam a presença de Deus com temor e com tremor. Eu vou profetizar para você hoje. Você vai ser tocado por Deus em algumas caminhadas da sua vida, que você vai começar a chorar e as pessoas vão perguntar: por que você está chorando? E você vai falar: não é de tristeza, é pela presença de Deus, porque eu preciso dele, eu necessito dele para viver. A minha segurança não está no médico, não está no advogado. Eu posso usar todos eles como profissionais, mas a minha segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Fique de pé e comece a glorificar o Senhor. Rompa com essa mentalidade de Babilônia. Carrega a arca, carrega a presença de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Põe isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Você tem que começar a viver uma vida para Deus verdadeiramente. E olha a guerra que você tem na tua carne. Dentro de você é uma guerra. Você quer fazer do teu jeito, e do teu jeito você sabe que vai ter machucado, e do teu jeito você sabe que vai ferir pessoas. Quando Davi fez do jeito que ele achava que era para ser feito, Uzá morreu. Quantas pessoas mais vão morrer do teu lado? Quanto mais circunstâncias vai acontecer na sua casa, quanto mais coisas vai acontecer na minha vida, para que eu possa entender que eu tenho que fazer de acordo com o que Ele determina, não é do jeito que eu penso. Eu não quero conduzir essa igreja segundo eu penso. Eu quero olhar para você como alma, como alguém precioso, alguém que pode errar. Você é um ser humano. Eu quero lidar com você não acusando você. Eu quero reconhecer você como um vaso de barro, mas que o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele está conduzindo você a uma mentalidade diferente. Comece a adorar o Senhor, comece a conversar com Ele. Ô Senhor, destrói a mentalidade de Babilônia, Senhor. Tu diz em Apocalipse capítulo 18 que o sistema babilônico vai ser destruído uma hora. Mas quanto isso vai acontecer, Senhor, levanta adoradores, levanta pessoas que se entregam ao Senhor, pessoas que renunciam o seu eu, pessoas que crucificam o seu orgulho, pessoas que se prostram diante do Senhor. Adore o seu eu, pessoas que crucificam o seu orgulho, pessoas que se prostram diante do Senhor. Adore o Senhor. Levanta a tua voz e o adore.